A paz do Senhor esteja com você. Podemos nesse momento dizer para nós mesmos: a paz do Senhor está comigo. E depois dessa oração, a gente também, durante todo esse dia de hoje, a gente pode saudar as pessoas, sobretudo as pessoas que convivem com você, com essa saudação. A paz do Senhor esteja com você, ou a paz do Senhor esteja contigo. Então, que nesse dia de hoje a paz do Senhor realmente esteja com a gente, com cada um de nós, e que a gente possa desejar essa paz para outras pessoas. E certamente tem muita gente precisando nesse dia de hoje de paz. Então, a gente pode desejar. Vamos pedir paz para todas as pessoas que, que a gente conhece. Primeiro a gente pede a paz para a gente, depois a gente pede para as outras pessoas. Pedir a paz para todas as pessoas que a gente conhece, para as pessoas que pediram, que confiam aí em nossas orações. Queremos pedir a paz só para lembrar que paz é sinal de saúde, paz tem a ver com gratidão, né, com cura, com milagre, com um monte de coisas boas, né? Então, nós vamos pedir essa paz para as pessoas que pediram as nossas orações. Queremos trazer presente alguma dessas pessoas, a Joana Dark, a Júlia dos Santos, o João Paulo Costa, o Deuripe Souza, a Helena Dália, o seu Acácio Ramos, a Lucivânia Martins, paz para a família de Tereza Bezerra, seu José Brandão, que está se recuperando de uma cirurgia, da Eduarda Neri, a Leiliane Oliveira, para o João Batista Barbosa, para o seu Damião Ângelo, para Keila Jubiele Alves, que também está se recuperando de uma cirurgia, né? Queremos também enviar a nossa paz e a paz de Cristo para Natanael e todos os seus familiares. A paz do Senhor também para Neide Solange Gomes Franco, para Rosana Nascimento, para o Jorge Silva e para a Milena, né? Que nós recebi uma boa notícia hoje que a Milena já vai sair, já está voltando para casa, coisa boa, né? Queremos também enviar a paz para seu Sebastião Brito Santana, para Maroli Ramos e toda a sua família, para Railton Vieira, para Chacha Emília, para Maria Rita, que também está se recuperando, para Gilberto de Jesus Barbosa, para Solange, para Eliane, para Emanuela. Queremos enviar a nossa paz, né? Nosso desejo de cura para o Pedro, para os bebês, né? Pedro Dantas Amorim e para o Miguel Barros Barbosa. Queremos também entrar nesse momento em comunhão com todas as vítimas dessa pandemia, né? Queremos entrar em comunhão com as vítimas das enchentes, todas as pessoas sofredoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos refletir o evangelho que a liturgia de hoje nos oferece, que está em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que Jesus saiu da barca, um homem possuído por um espírito mau saiu de um cemitério e foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: que há entre mim e ti, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te peço por Deus, não me atormentes. O homem falou assim porque Jesus tinha dito: Espírito mau, saia desse homem.
Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. Os espíritos maus suplicaram: Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus deixou. Os espíritos maus saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus, viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Ele que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram para as pessoas o que tinha acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a suplicar que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o deixou. E em troca lhe disse: Vá para casa, para junto dos seus, e anuncie para eles tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por você. Então o homem foi embora e começou a pregar pela Decápole e tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho começa dizendo mais uma vez que Jesus nesse movimento, como a gente tem visto desde o início do Evangelho de Marcos. Então, aqui mais uma vez, Jesus chega, a uma região do Genezareno, região pagã, E logo que Jesus saiu da barca, logo veio um homem, possuído por um espírito ruim. E esse espírito vagava pelos túmulos no cemitério. É bem estranho esse evangelho, Mas é um evangelho que diz muita coisa para nós. Então, e é interessante a gente observar que mais lá para o meio do evangelho, quem vai pedir para Jesus ir embora são aqueles que valorizam mais os bens materiais. Por que o pessoal pede para Jesus ir embora da região? Porque Jesus vai expulsar os porcos, Ou seja, aquilo que dava, que gerava bens, E aí não são poucos, são muitos porcos. Lembrando que para os judeus, os porcos, O porco, é um animal impuro. E aí Jesus vai, segundo o Evangelho, vai expulsar, aquela legião de espíritos ruins. E aí a gente pode até ficar pensando, mas isso está tão longe da gente, Essa questão do espírito ruim. Espírito ruim, gente, é tudo aquilo que atrapalha a vida, é tudo aquilo que machuca, Não só a nós mesmos, como também os outros. Até uma notícia ruim, quando a gente repassa essa notícia que não é boa, A gente está ali com o espírito, nós estamos tendo ali um espírito ruim. Quando a gente fofoca, quando a gente maltrata, quando a gente fala mal, quando a gente não acolhe, quando a pessoa não acolhe é porque está com um espírito ruim. E aí, ou seja, vive numa região que não tem vida, região da morte mesmo, cemitério entre os túmulos. E muitas vezes nós humanos, batizados sobretudo, viver só, A gente pode estar num espaço religioso, podemos rezar todos os dias, mas a gente muitas vezes estamos também nessa região, ou seja, essa região da morte, onde a gente não transmite aquela paz tão desejada. Muitas vezes, pelo contrário, a gente maltrata as pessoas, a gente contribui para que haja injustiça, para que haja injustiça, a gente se cala diante das injustiças,
E quando a gente se cala, quem está agindo em nós não é o Espírito de Deus, mas o Espírito maligno mesmo, é o Espírito ruim mesmo. Quando a gente se cala ou quando a gente contribui, né, para que as pessoas, sobretudo os mais simples, sejam massacrados, sejam excluídos, sejam escravizados, né? Então Jesus vai, é interessante que aí a gente vai perceber que quem vai mandar Jesus embora daquela região são pessoas que estão mais preocupadas com os bens materiais do que com o ser humano em si, que não se importa com o ser humano e por isso não se importando com o outro e com a outra, com o ser humano, rejeitam também Jesus. Gente, quando a gente não valoriza, quando a gente não cuida do nosso irmão, da nossa irmã, isso é bíblico, né? Quem quiser depois pode ler Mateus 25 lá. Quando a gente rejeita um irmão, quando a gente não cuida, nós estamos deixando também de cuidar de Jesus, nós estamos rejeitando Jesus, né? Então aqui é interessante que depois que o homem é curado, é muito interessante essa parte, que depois que o homem é curado, ele vai pedir para ficar com Jesus, mas Jesus não vai aceitar. Jesus vai dizer, olha, volte para a sua casa, ou seja, volte para a sua comunidade, volte para o seu povo, né? E seja ali testemunha do Senhor. Então, quando a gente recebe algo de bom, de cura, não é para a gente ficar parado, não é para a gente ficar dentro de, né? Isso que a gente recebeu não é para ficar dentro de sete paredes, de quatro paredes, mas é para a gente anunciar, é para a gente voltar para casa, ou seja, voltar para o seio da comunidade e anunciar que o Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Dizer com palavra, mas também dizer com gestos, né? Eu recebi essa graça de Deus, eu quero dizer isso com gestos. Tem muita gente que quando recebe uma cura, né, que quando resolve um grande problema na vida, tem muita gente que se abre para a graça e vai ajudar outras pessoas. Tem muita gente que faz isso, sobretudo quando recebe uma cura mesmo, quando está doente, que fica bem. Geralmente são muita gente, né? Se abre para a graça e vai fazer o bem, e vai ajudar as pessoas, né? Tem muita gente que faz isso, né? Então Jesus, e é interessante que Jesus não retém a pessoa para si, né? Quando ele pede, não me deixa eu ficar com o Senhor, ele vai dizer, não, volte para a sua casa, vai anunciar essa boa notícia para todo mundo precisa saber disso, né? Então Jesus não retém a pessoa para si. A grande tentação nossa é querer que as pessoas vivam, né, ao nosso redor, a gente retém as pessoas e muitas vezes a gente não permite que, às vezes isso acontece muito, sobretudo com os pais, quando o filho ou a filha quer seguir, né, o caminho, né, da vida religiosa, da vida sacerdotal, muitas vezes os pais, né, diz não, ou seja, eu quero essa pessoa para mim. E no entanto, o certo, o correto é dizer, olha, vai em paz, porque a gente cria, a gente cria o filho, a filha, não é para a gente, né? Mas é também para Deus, né? Para servir ao Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, é esse o convite que Jesus nos faz nesse dia de hoje, né? É que ele constantemente ele nos cura de muitas doenças. Não é só aquela doença física, porque eu estou com febre, não é? Eu estou com uma doença, um câncer, nada disso não. Ele também nos cura daquelas doenças que a gente não considera doença, mas que mata ao ser humano, que corrói o ser humano, que mata mesmo, sobretudo o egoísmo, né, o individualismo, né, e tantas outras doenças da alma, né, que maltratam e que faz e que muitas vezes também machuca quem está ao nosso redor. E quer ver uma doença que é um espírito muito maligno? É a questão do poder, né? Olha que muitas vezes por causa do poder eu machuco pessoas, né? Eu maltrato pessoas, por causa do poder eu faço um monte de coisas ruins. Isso também é um espírito ruim que muitas vezes se apodera de nós, porque tá ali, tá aí, tá em nós já, né? E eu sempre costumo dizer, o bem e o mal está dentro de cada um de nós. Agora, a gente precisa saber quem a gente alimenta mais. Se a gente alimenta o mal,
com certeza esse mal vai sobressair. Mas se a gente alimenta o bem também vai sobressair. Então, que o Senhor, nesse dia de hoje, Ele nos conceda a graça de fazermos o bem. E como eu disse no início, hoje nós vamos sair na rua, mesmo em casa para a família, e nós vamos saudar as pessoas dizendo: a paz do Senhor esteja com você, esteja contigo, né? Então, vai ser o nosso compromisso para esse dia de hoje. A paz do Senhor, em vez de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, nós vamos dizer: a paz do Senhor esteja contigo. E aí a gente vai observar qual é a reação da pessoa. E aí a gente pode partilhar. Quem tem meu zap, manda ali no meu zap como é que foi o seu dia, né? Ou deixa aí nos comentários no YouTube, né? Deixa aí nos comentários como é que foi. No final do dia, você faz uma avaliação. Como é que foi a reação das pessoas quando você se dirigiu a elas, dizendo a paz do Senhor esteja contigo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje e nos dê muita paz também para você, meu irmão e minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.